Olá! O Inspeção Nacional de hoje volta a um tema que parecia caminhar para tornar-se coisa do passado: insegurança alimentar. A mais recente pesquisa de orçamentos familiares divulgada pelo IBGE revelou que, nesse quesito, o Brasil piorou. Vamos ver rapidamente o que mostra a pesquisa. Bom, a barra azul desse gráfico mostra famílias em situação de segurança alimentar. E em laranja, as que se encontravam em insegurança alimentar. Na barra laranja, é possível ver que em 2004, aproximadamente 35% das famílias brasileiras encontravam-se em situação de insegurança alimentar. Esse percentual caiu até 2013 e depois voltou a subir. Em 2017 e 2018 estava pior do que no começo, 36,7%. Isso significa 84 milhões e 900 mil pessoas, cerca de 41% da população, quando a pesquisa foi realizada. E o que é uma família em insegurança alimentar? É uma família que ou já está preocupada quanto à certeza de acesso a alimentos no futuro, ou já reduziu a quantidade de alimentos consumidos. Nos casos chamados insegurança grave, as crianças também passaram a comer menos. E como se isso não bastasse, no mesmo dia vem a público o indicador IPEA de inflação por faixa de renda. Vamos ver a arte. É uma outra arte? Isso. Nesse gráfico, as barras laranjas mostram a inflação acumulada em 12 meses por faixa de renda. E as barras azuis trazem a inflação acumulada de janeiro a agosto deste ano. E esse gráfico revela que a inflação também é desigual. A barra laranja, mais na parte de baixo do gráfico, mostra que nos últimos 12 meses a inflação dos mais pobres foi 3,20%. Isso é mais do que o dobro da inflação dos mais ricos, que aparece na barra laranja lá de cima, que foi de 1,54%. E o que explica essa diferença é que boa parte dessas altas está concentrada em itens como arroz, feijão, leite e ovos, que tem peso maior na cesta dos produtos consumidos pelos mais pobres. Agora, no acumulado deste ano, eu quero que coloque isso. No acumulado deste ano, a classe alta experimentou deflação de 0,07%, ou seja, redução de preços, que é aquele número à esquerda, lá no alto do gráfico. Enquanto a classe mais baixa, inflação de 1,53%, como mostra a barra azul que está na base do gráfico. Bom, e para termos uma ideia ainda mais clara do que significa a inflação por faixa de renda e insegurança alimentar, ou seja, essa dobradinha, eu vou pedir para colocar mais uma arte, antes de começar o nosso debate. Esse gráfico foi produzido a partir de dados do IPEA, e ele trata somente da inflação de alimentos e bebidas e somente no mês de agosto. Em vermelho, no centro, o IPCA do mês de agosto, que foi 0,16%. E o que fica claro nesse gráfico é que quanto mais pobre, maior a inflação de alimentos e bebidas, começando de 0,20% para a classe muito baixa, que está representada na barra maior no alto do gráfico, e isso vem caindo à medida que melhora a condição social, 0,18% para a classe baixa, 0,16% para a média baixa, já empatando com o IPCA, até chegar a 0,05% na classe alta. E para debater o que fazer diante dessa combinação perversa, que é o aumento da fome e do preço dos alimentos, eu recebo hoje Regina Sambuiti, pesquisadora do IPEA, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, Silvio Farnese, diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. Senhoras, senhores, sejam muito bem-vindos ao Expressão Nacional. Silvio Farnese, eu começo pelo senhor. Esse último gráfico que eu apresentei, ele tratou mais especificamente da inflação dos alimentos. Segundo o IPEA, neste ano, o arroz, por exemplo, teve alta de 19,2%, o feijão de 35,9% e o leite de 23%. Para a gente começar o nosso debate, eu perguntaria a você o que o Ministério da Agricultura está fazendo para minimizar esse quadro. Que, é claro, não é uma questão simplesmente da agricultura, é uma combinação de fatores internos e externos, envolve dólar, envolve uma série de fatores, mas com certeza o Ministério da Agricultura tem um papel nisso e deve ter um conjunto de ações a serem implementadas. Por favor. Você está sem áudio.
Pois é, Maristela, nós de fato estamos acompanhando a situação. Ocorreu esse ano, na questão dos alimentos, o que a gente diz, de uma maneira bem, não é agradável de dizer, mas foi uma tempestade perfeita. Nós tivemos, em termos de produção, um cenário muito favorável. Se nós tocarmos nesses produtos das quais você elencou aí, nós tivemos o arroz, uma produção de 11 milhões de toneladas e um consumo estava estimado em 10,8. Nesse ambiente, aconteceu a questão que nós não imaginávamos, não havia qualquer programação sobre isso, nem expectativa do Covid-19. A retenção das pessoas em casa, a gente repete isso, mas, no fundo, a gênese do aumento de alimentos fez um processo de aumento do consumo desses produtos básicos, aí fazendo arroz, feijão, óleo de soja, enfim. Além disso, a ajuda que o governo concedeu no auxílio de ajuda fez com que houvesse uma busca mais por alimentos. As pessoas ficaram em casa e até por praticidade, arroz e feijão são uma combinação na nutrição brasileira perfeita, proteína e carboidrato, e houve um aumento de consumo visível nisso aí. Além disso, nós tivemos a crise nos países grandes produtores de arroz que estão na Ásia. Eu faço uma vírgula aqui para lembrar que o Brasil é o único país do mundo que consome mais de 10 milhões de arroz que não está na Ásia. Nós somos fora do circuito tradicional de consumo de arroz. E, portanto, nós aqui não temos um abastecimento alternativo, a não ser o nosso, que seja muito fácil de ser trazido, a não ser que tem que buscar na Ásia alguma coisa dos Estados Unidos. Então, com esse aumento desse consumo, a questão do aumento de preços externos, a taxa de câmbio, conforme você próprio, Maristela, relatou, a taxa de câmbio que veio em janeiro, nós tínhamos o câmbio a R$4, e estamos agora a 5,50, enfim. Tudo isso aí facilitou o incentivo às exportações, mas não que as exportações estejam hoje em patamares preocupantes. Há um cenário de que, exportando até 1,5 milhão de toneladas de arroz, nós estaremos num conforto de abastecimento, desde que tenhamos uma importação complementar de 1,1 milhão, que é a estimativa que ocorre todos os anos, sobretudo nos países do Mercosul. Mas lembro que esse ano a Argentina, Uruguai e Paraguai, que são grandes fornecedores nossos, acharam mercados alternativos também. E com isso eles venderam arroz para fora e não devotaram ao mercado brasileiro. Não procuramos antecipadamente a produto argentino, até porque não há um cenário de fato de escassez de produto. Mas nós estamos vendo que essas exportações trouxeram os preços externos do mercado interno. O que aconteceu foi que a alta de preços no mercado internacional, nas bolsas que operam com arroz, vieram a ser precificadas aqui dentro. Com a taxa de câmbio chegou nesses níveis e nós estamos vendo aí arroz a 20, 25 reais, até 30. Já notícias de arroz a 40, mas nós estamos falando da região de Nordeste, no Norte, Manaus, que tem um custo de logística mais caro. Mas lembro que nos últimos 15 anos o preço do arroz esteve perfeitamente estabilizado. R$2,50, R$3 era o preço de um fardo de arroz nas gôndolas do supermercado. Nesses últimos 3 anos é que ele deu esse salto. E no passado nós tivemos uma área de arroz reduzida. Os preços de arroz no passado não foram absurdamente convidativos para crescimento de área. Nós mantivemos uma produção que o consumo está estabilizado e, portanto, a produção acompanhou o consumo, mas tivemos áreas no Centro-Oeste, na Bahia e no Nordeste, produtores de arroz de sequeiro, que com aqueles atuais níveis de preço não havia competição para produzir. Não tinha como produzir e, de fato, ocorreu uma redução muito grande na produção de arroz de sequeiro. Ficou concentrado hoje arroz no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, nesse momento, o que nós estamos vendo é que com essa vinda de preços externos, a produção de arroz, as exportações estão reduzindo, a produção de arroz é suficiente para atender o consumo, mas tivemos alta de preço momentânea, que vai durar até o início da próxima safra. Nós estamos já estimando, a Conato fez bons estudos aí, mostrando que devemos crescer 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas de arroz na próxima safra. Só lembrando que receita é um bom adubo para a agricultura também, como para qualquer negócio. Os produtores estão incentivados. E nós estamos vendo mais perspectiva de crescimento na área de sequeiro, o que é muito saudável até por questões logísticas. Você produz em regiões de consumo, você não precisa ficar buscando produto lá no
essa questão, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Sim, essa questão da logística, eu acho que vai permear bastante o nosso programa, principalmente quando a gente conversar com a pesquisadora do IPE. Eu passo agora para o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. Deputado, seja muito bem-vindo à Expressão Nacional. Deputado, o senhor é produtor rural, eu queria o seu olhar de produtor rural, o que o senhor acha que pode ser feito? A insegurança alimentar cresce, os pobres ainda mais pobres e o preço dos alimentos aumentando. Como é que o parlamento pode contribuir para ajudar a mudar esse cenário? Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de participar do debate e saudar todos que partilham desse momento, meus colegas de mesa. Primeiro dizer de que quando se fala em aumento do preço dos produtos agrícolas, nós, na verdade, estamos falando diretamente com a cotação de uma moeda chamada dólar. Felizmente para uns, infelizmente para nós produtores, nós viramos reféns desse modelo, porque o dólar superior a 5, na verdade, recolocou os preços dos produtos agrícolas em média, e aí não falo só do arroz, eu falo da soja, falo do milho, falo das carnes, falo do leite, nos patamares que já estiveram no passado. Inclusive, teve algumas cadeias produtivas, em especial a do trigo e a cadeia do arroz, que diminuíram muito a área aqui no sul do Brasil por causa dessa inconstância de preço. Os custos aumentavam pelo elevador e o produtor, comprando aquela cesta de insumos, ele não conseguia, com a sua produção, às vezes ainda sofrendo intempéries de clima, saldar as suas contas. Prova é de que hoje nós temos uma boa parte dos produtores de médio e grande porte que reclamam, e reclamam talvez com razão, dessa questão do fundo rural, desse passivo que até hoje não foi resolvido. Outros têm contas para pagarem atrasadas e querem a securitização. Isso não é um retrato de toda a nossa agricultura, mas essas duas culturas em especial aqui no sul do Brasil, onde eu vivo, onde eu moro, eu conheço, é uma reclamação constante dos produtores. Então, quando a gente olha, em especial, para esse assunto da fome que tem aumentado, eu fico mais preocupado ainda quando nós chegarmos em 2021, porque agora as pessoas, dos profissionais liberais, dos autônomos, do pedreiro, do carpinteiro, daqueles que ficaram sem trabalho, a grande maioria recebeu R$600 e agora vai receber 300. Eu quero ver como é que vai ser a partir de janeiro, quando zerar essa conta. Ou seja, eu temo de que a partir do ano que vem nós vamos ter um incremento da fome, nós vamos ter mais gente sem trabalho, sem emprego, sem renda e sem o auxílio emergencial e que, portanto, vão inflacionar esses números. Por outro lado, temos que rezar muito para que a safra seja boa, porque quando ela entrar a partir da colheita de fevereiro, março do ano que vem, certamente uma parte desses produtos agrícolas vão ter uma certa recuada de preço e vai aliviar também o bolso da dona de casa. Mas eu quero concluir dizendo que me deixa muito preocupado com relação a todo esse cenário, é de que o governo, infelizmente, deixou de fora do crédito emergencial a agricultura familiar. Aquele homem, aquela mulher que não tem férias, não tem 13º, não tem carteira assinada, não tem contra-cheque, eles foram excluídos solenemente por 2 vetos do presidente da República. E esse público hoje se sente injustiçado, porque plantam, não conseguiram colher porque não choveu, e tiveram também esse desgosto de não receber sequer esse auxílio, e dentro do projeto 735, que foi votado e aprovado tanto na Câmara como no Senado, o presidente votou de novo, tinha a oportunidade de um refinanciamento e de um crédito especial para até 10 anos para retomar a atividade econômica na região do ciclone bomba, da seca, das enchentes e outras coisas mais. E diante desse cenário, eu fico preocupado porque eu estive no Ministério da Agricultura na semana retrasada e secretários me pediram para que a Câmara agora e o Senado retomem a discussão do orçamento e recoloquem para a agricultura aquilo que o governo tirou para botar no Ministério da Defesa. Isto não vai ajudar a melhorar a vida de brasileiro nenhum, nem de quem consome e nem de quem produz. Portanto, tirar dinheiro da agricultura é tão sério como tirar da educação e da saúde. Nós que somos um país eminentemente agrícola, que a agricultura tem sustentado o Plano Cruzado, tem sustentado o Brasil, tem sustentado uma cesta básica barata, essa lógica de tirar recursos da agricultura é chutar contra a própria goleira e, portanto, eu concluo dizendo aqui,
acho que essas coisas de reduzir recursos da agricultura vão influenciar diretamente Embrapa, assistência técnica, extensão rural, pesquisa, PAA, PENAI, reflexos diretos nos estados e nos municípios e, portanto, eu concluo dizendo que, efetivamente, estou muito preocupado com o futuro do setor que sustentou esse Brasil e o Plano Cruzado desde o seu primeiro dia. Obrigada, deputado. Regina Sambuiti, o deputado falou do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é a sua especialidade, né? Eu comecei o programa citando uma pesquisa do IPEA sobre a questão do preço dos alimentos e dados nada alvissareiros, né, que a gente trouxe da pesquisa do IPEA. Mas o IPEA trabalha também não só com cenários, com o levantamento do que já foi, mas com a análise de políticas públicas e a proposição de coisas que possam ajudar a melhorar. Eu vou querer ouvi-la em relação ao programa de aquisição de alimentos. Mas antes de você responder, comentar, participar aqui do nosso debate, eu vou pedir para colocar no ar mais uma arte, ainda no assunto da segurança alimentar. Esse gráfico e o próximo que eu vou apresentar, eles trazem dados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE nos anos 2017 e 2018, que é a pesquisa que fala da insegurança alimentar, né? Esses números mostram famílias em situação de segurança alimentar, ou seja, famílias que estão comendo e sem preocupação com o amanhã, com a falta de comida. São famílias que têm acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. E a desigualdade regional brasileira fica estampada. Enquanto na região sul esse percentual chega a 79,3%, no Nordeste está quase 30 pontos percentuais abaixo, 49,7%. E na região norte, a situação ainda é pior, chega a 43%. E para terminar e passar para você, Regina, eu vou pedir para colocar mais uma arte que apresenta a diferença da relação entre o meio rural e a área urbana. Esse gráfico são as classificações feitas pelo IBGE: segurança alimentar, insegurança leve, moderada e grave. Em laranja, a gente mostra as cidades. Em azul, o campo. A barra superior mostra que quase 65% dos domicílios que ficam na área urbana estão em situação de segurança alimentar, enquanto na área rural esse percentual cai para 53,6%. Ou seja, isso significa que quase metade das residências localizadas na área rural vive algum grau de insegurança alimentar. E a barra azul, mais embaixo, mostra que 7,1% deles, ou seja, desses da área rural, encontram-se em insegurança alimentar grave. Lembrando que nessa situação de insegurança alimentar grave, nem as crianças se alimentam como deveriam. Regina Sambuiti, o que o programa, o PAA, pode ajudar a melhorar nesse quadro todo, nisso tudo que nós estamos conversando? Por favor. Olá. Primeiramente, assim, eu quero saudar a todos, né? Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo, também aos colegas aqui da mesa. Para mim é uma honra poder participar desse programa. Eu vejo que esse é um debate muito importante, que a gente precisa. E eu quero, antes de falar do PA, eu quero pontuar uma coisa muito importante. O Brasil sabe como sair dessa situação. Por quê? O que acontece? Em 2014, foi considerado que o Brasil saiu do mapa da fome por políticas públicas que foram feitas, todo um trabalho que veio sendo feito e que deu resultado, porque mostrou realmente a queda da segurança alimentar e nutricional no Brasil. E o que aconteceu? O arrefecimento, assim, tudo isso é uma questão de escolha política. No momento em que se tira o foco dessas políticas, como bem disse o deputado, a agricultura é um ponto-chave quando se pensa em segurança alimentar e nutricional. Porque as pessoas comem quem produz, os agricultores. E uma coisa assim, voltando lá do início, eu vejo assim, os estudos do Graziano da Silva, que foi um médico muito importante, fundador da FAO, né, fez um estudo da geografia da fome, e ele já dizia que a questão da fome é uma questão política, eminentemente política e de desigualdade social. Não é outra coisa. Por quê? Porque se você pensar bem, existe
apesar de todas as dificuldades econômicas que existem, se houver um partilhamento melhor, não precisa ninguém passar fome. Então, inspirado nisso, outro ponto que eu quero pontuar também foi a ação da cidadania contra a fome na década de 90, do saudoso Betinho, né, sociólogo Herbert. E ele já trouxe esse trabalho, que depois resultou, né, em 2003, com o programa Fome Zero. E a partir do programa Fome Zero, em 2003 também quero dizer um ponto muito importante, que foi a recriação do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Muito importante o papel do CONSEA. O CONSEA foi criado originalmente ainda no governo Itamar Franco, depois ele foi extinto e ele foi recriado em 2003. E a partir do momento que ele foi recriado, todas aquelas políticas que foram pensadas de segurança alimentar, inspiradas no trabalho já do Herbert, inspirado no trabalho de José de Castro, dos estudos, né? Porque a gente tem que escutar os pesquisadores, que os pesquisadores estão trabalhando para isso. Não dá para fazer as coisas da cabeça só da pessoa que está pensando, porque por isso que a importância do conselho, porque no conselho a gente ouve diferentes opiniões, a gente ouve os pesquisadores, ouve a participação da sociedade, dos movimentos sociais, ouve todos que estão envolvidos, políticos. Então, assim, isso é muito importante para o conselho, porque não é uma cabeça só que pensa, são vários que estão pensando naquele mesmo objetivo. Então, no âmbito disso aí, surgiu o PA, que ele surgiu no âmbito do programa Fome Zero, de uma sacada assim, muito importante, que foi unir, de um lado, as políticas voltadas à agricultura familiar e a política voltada à segurança alimentar e nutricional. Então, como se assim, foi o braço produtivo do programa Fome Zero, e em que um ponto assim, também muito importante que o CONSEA trouxe foi fortalecer esse conceito de segurança alimentar e nutricional. Não é só segurança alimentar. É um conceito, o Brasil adota um conceito de segurança alimentar que vai além do só o acesso ao alimento. É muito mais do que o acesso ao alimento. É o acesso ao alimento com qualidade nutricional, que é muito importante, ainda mais no momento que vivemos hoje de pandemia. A saúde é muito importante e isso está ligado à segurança alimentar e nutricional. E não é só a saúde das pessoas, a saúde do ambiente. O sistema agroalimentar, pensar como é estruturado o sistema agroalimentar. Porque o sistema agroalimentar, ele tem que ter sustentabilidade. Porque se não houver sustentabilidade, a saúde de todos começa pela saúde ambiental. Então, você tem que repensar tudo isso. Você, de uma certa forma, já até antecipou exatamente o que eu queria conversar com o deputado Arnaldo Jardim, que é essa visão, digamos assim, mais holística do que significa estar alimentado. Deputado Arnaldo Jardim, eu sei que o senhor é um parlamentar que tem preocupação com essa questão da segurança alimentar. Existem algumas propostas em relação a isso. Eu queria ouvi-lo, né, em relação ao que nós já falamos até agora, e um ponto que foi bem colocado pela Regina, que a questão do alimento, da segurança alimentar, não tem a ver só com garantir que as pessoas comam, tem a ver a forma como o alimento é produzido, como ele é distribuído, a logística, aspectos culturais. Eu mostrei que Norte tem uma situação de insegurança alimentar e Sul tem outra situação, né? Mas existe uma questão cultural também, o que o alimento representa para esses grupamentos populacionais diferentes. Gostaria de ouvir em relação a isso. Muito obrigado, Maristela, muito obrigado à TV Câmara por essa oportunidade de debater esse tema tão importante, tão fundamental para a vida de milhões de brasileiros. E um privilégio poder estar ao lado do deputado Heitor, que é uma pessoa que se dedica a essa questão, agradecer ao Farnese e a toda a equipe do Ministério da Agricultura e cumprimentar a doutora Regina, que nos brindou aí com considerações gerais. Eu também vou um pouco dividir, fazer uma consideração um pouco mais ampla e depois baixar aí para algumas coisas concretas, se me permite, Marcelo. Primeiro, eu perfilo ao lado daqueles que, como o nosso sempre presente Milton Santos ou o professor Dutra, mais recentemente, sabem do desafio que é a questão da fome no nosso país. Foi mencionado isso aqui e eu estou ao lado daqueles que sabem que esta questão até surpreende, porque nós estamos vivendo no país que é hoje o terceiro produtor mundial de alimentos,
mas nós temos ainda contingentes que têm uma grave insegurança alimentar. E é incrível como isso oscila no Brasil. Agora mesmo, se nós formos tirar um retrato muito imediato, talvez a gente tenha avançado de uma forma extraordinariamente significativa. Por que isso ocorreu? Por conta de uma ação, e aí merece ser dado um balanço, positiva, que teve particularmente a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional em meio à pandemia. Primeiro ponto destacado, já mencionado, o chamado auxílio emergencial. A proposta originária do governo era de R$200 por 3 meses. Nós conseguimos, com muita fundamentação, alguns buscaram, inclusive na imprensa, dizendo que isso significaria uma irresponsabilidade fiscal. Longe disso, nós tivemos aí condições, avançamos para R$600, foram 3 meses, depois ampliado. Agora o governo ampliou até o final do ano, diminuindo o recurso, mas mais do que o efeito imediato, se estabeleceu uma agenda indispensável para o país. Eu estou perfilado ao lado dela e a maioria do Congresso Nacional, que é a necessidade de nós termos uma renda básica no Brasil que seja algo que permita enfrentar essa questão. Além disso, o que nós tivemos? Nós tivemos uma virtuosidade econômica extraordinária com esse auxílio emergencial. Ele significou imediatamente aquecimento de consumo. Nós tivemos com isso uma situação que hoje surpreende a todos, de uma estimativa de queda do PIB de 6,7%, se fala desde a semana passada, numa projeção oficial, de uma queda de apenas 5%. É muito, mas é menos do que aquilo que se preconizava anteriormente. Auxílio emergencial está na base desse enfrentamento que nós fizemos. Teve um grande sentido social, um sentido humanitário, teve um sentido econômico também. E agora nós estamos vivendo essa situação. Como falarmos um pouco adiante disso? Mas só, Maristela, para terminar esse quadro do momento imediato, a Câmara aprovou uma mudança do PNAE. O deputado Heitor participou, eu participei ativamente, o deputado José Silva teve um papel muito importante. O programa, junto ao PAA, mencionado pela doutora Regina, nós temos um programa de alimentação escolar, que tem um sentido muito importante no país, o PNAE, tá certo? E nós tínhamos um problema, o PNAE, que tem, inclusive, um sentido de fomento à agricultura familiar, parte dos seus recursos, obrigatoriamente, são dessa forma aplicados. Nós fortalecemos isso na reformulação que foi feita e esticamos o conceito para que, não tendo a merenda, porque não tem aulas, nós pudéssemos manter a aquisição desses alimentos e fazer chegar à casa da família, na forma de cesta básica, em outras formas de acesso, e mantendo com isso um grau de consumo importante. Segundo, houve também, por pressão nossa, um recurso extraordinário de 500 milhões para o PAA, que também direcionado para alguns setores, fortaleceu esse instrumento que agora, no debate do orçamento, nós vamos buscar reconstituir. No que diz respeito à agricultura familiar, especificamente, tem razão o deputado Heitor, mencionou o PL 735, que congregou 24 outros projetos, instituiu um programa direcionado à agricultura familiar, isso dialoga com a produção de alimentos, e eu também lamento que ele tenha sido vetado e isso não foi, de forma nenhuma, positivo. De qualquer forma, as questões mais gerais têm continuidade com um conceito que foi mencionado, e mais uma vez me refiro à doutora Regina aí, que é o conceito de segurança alimentar e atuação dos conselhos. Eu fui secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, presidi o Conselho Nacional de Secretários da Agricultura, e nós, em São Paulo, demos ampla e total implantação a tanto a instância estadual de alimentos como os conselhos nos municípios. Aquilo que é o conceito de alimento com qualidade, de alimento que tenha esse sentido educacional, o combate ao desperdício de alimentos, os deputados têm direito de fazer aí uma publicação. Cada um escolhe o seu tema. Eu escolhi isso no ano passado, este foi o tema da minha publicação, que é exatamente não ao desperdício de alimento,
um conjunto de iniciativas que nós delineamos do ponto de vista individual de procedimentos, do ponto de vista coletivo de políticas públicas que pudesse exatamente fazer frente a essa questão. Eu já estou falando muito, vou fazer aí rodar aí sobre a sua batuta, Marcelo, mas eu queria dizer, primeiro, nós podíamos enfrentar uma discussão que sempre existe. A produção de alimentos e a produção de agroenergia são contraditórios? 2, que políticas públicas podem incrementar a questão de combate à segurança alimentar? E uma terceira questão, que é algo fundamental, quer dizer, como fazer com que a renda possa ser o mais poderoso antídoto para exatamente combater a insegurança alimentar. Porque eu digo, a questão do alimento e a questão da fome no Brasil não é uma questão da agricultura, pela sua capacidade de produção. É uma questão de distribuição de renda e de políticas públicas que possam enfrentar essa questão. Deputado, só para a gente não perder, essa sua publicação, quem estiver interessado nela, está disponível na sua página? Como é que a pessoa pode conseguir? Está disponível, sim, na minha página, e se as pessoas remeterem, nós podemos também enviar um conjunto de ideias, sugestões para evitar o desperdício de alimentos. Aí, já que você perguntou, uma frase final. É incrível isso. Todos os estudiosos, o Farnese sabe muito bem disso, o Heitor e a doutora Regina, porque entre aquilo que se produz no campo e aquilo que chega ao produtor, nós temos, varia de setor para setor, varia de ramos aí de produção, mas nós temos uma quebra que é no mínimo 25% e que chega, em alguns casos, a 40%, e isso é o desperdício individual, que trata a minha matéria, mas tem questões logísticas, estruturais, de armazenagem, que fariam uma grande diferença nessa distribuição também. Ok, deputado, obrigado. Senhor Farnese, eu volto com o senhor. Deputado Heitor Chu falou aqui a preocupação dele em relação aos preços para o ano que vem, né? Na sua primeira fala, ficou muito claro, como poderia deixar de ser, que o mundo foi pego, né, de uma hora para outra pelo coronavírus. Mas já existem indicativos de que os preços dos alimentos podem estar mais altos em 2021. O economista André Braz, que coordena o índice de preço do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, ele aposta que, como o IGPM acumulado esse ano, até agosto, já bateu em 13%, e o IGPM ele é fortemente carregado, né? Ele representa muito, tem forte peso das commodities, ele aposta que no ano que vem deva acontecer um aumento dos preços agrícolas. Então, a minha pergunta é o que o Ministério está fazendo para que essa ameaça ela efetivamente não se concretize no ano que vem e piore ainda mais esse nosso quadro? Nós estamos olhando a situação do que aconteceu esse ano. Isso dá para nós um parâmetro de observação para o próximo ano. É preciso lembrar que, com o câmbio no patamar que está, há um aumento de custo. O produtor de arroz nos últimos anos passou muito difícil, com a renda muito apertada, e eu relatei sobre a redução das áreas plantadas. Então, é importante verificar que vai haver um aumento, ainda que pequeno, mas sinalizando um aumento no custo dos insumos, a safra que está sendo plantada agora. E uma parte disso, se não for repassada aos preços, nós teremos no futuro um cenário de dificuldade de volume de estoque, de produção, né? Porque o produtor não conseguirá se sustentar no negócio. O governo tem todos um cenário de apoio à produção, tem um programa de garantia de preço mínimo que sustenta a receita mínima do produtor, muito próximo ao custo variável, de maneira que não precisa sair do mercado. Mas, em termos de aumento de preço, o que a gente está vendo é que depende essencialmente do que virá a acontecer. O deputado Arnaldo Jardim relatou muito bem sobre a questão do crescimento da economia. Qual é o crescimento que nós vamos ter, a redução do PIB esse ano e como será o ano que vem? Quais serão os fatores econômicos que nortearão o ano que vem? O cenário de taxa de câmbio não é muito diferente disso aí, mas precisamos ver como é que funciona, como é que será trabalhada a questão econômica fundamental na questão do aumento da produção. O que a gente está percebendo, e olhando esses números
do IBGE que liberou aí, é que a educação alimentar é muito importante nessa questão quando a gente discute insegurança alimentar. Nós temos aí uma dieta muito presente no brasileiro de arroz e feijão, como a dobradinha, mas nós estamos vendo que houve um crescimento, quase metade do consumo dos cidadãos, das casas, de frutas, carnes e leites. É uma mudança de nível alimentar. E muitas delas, de fato, estão sendo produzidas pela agricultura familiar. E aí o Ministério da Agricultura, no início do governo Bolsonaro, trouxe a agricultura familiar para dentro do Ministério da Agricultura para que a gente possa discutir de uma maneira integrada a agricultura familiar com a agricultura chamada empresarial. Todas as duas têm um papel fundamental na produção agrícola brasileira. A produção da agricultura familiar tem produtos que não têm escala suficiente e não compensa a agricultura empresarial. Então, o Ministério, fazendo isso aí, está olhando uma melhor oferta de produtos e está observando no ano que vem esse cenário de que virá com a produção. Nós estimamos aí que deva crescer em todos os grandes produtos. E o cenário de exportação, que alguns dizem que não é adequado para o Brasil exportar, mas lembremos, eu dou o exemplo aqui do milho, nós éramos importadores de milho há 10, 15 anos atrás. Hoje o Brasil é um terceiro exportador de milho, com um desempenho maravilhoso e permitiu que nós levássemos a produção de milho acima de 100 milhões de toneladas. Isso é garantia na produção de proteínas animais, de ovos e de uma série de alimentos. Portanto, a agricultura está fazendo o papel dela, está cumprindo o papel ambiental, está cumprindo o papel econômico, o papel social. E o Ministério da Agricultura, na pessoa da ministra Tereza Cristina, está buscando essa coordenação de maneira que nós tenhamos uma boa oferta no ano que vem. Não vemos um sinal de que vai haver explosão de preço. Nós temos os parâmetros econômicos até então visíveis. O futuro é muito difícil de ser estabelecido, mas nós estamos vendo que para o cenário do 2021. Então, nós estamos preocupados com isso. 257 milhões de toneladas esse ano, um recorde de 11 milhões a mais do que o ano que vem. Desculpa, em relação à safra passada, e um cenário de maior safra no ano que vem. A agricultura cumpriu o papel dela no abastecimento. Nós não estamos, e a agricultura familiar está perfeitamente inserida nesse contexto, com o espaço que lhe é devido, ele é importante na manutenção desses produtos. Sobretudo artigranjeiros, produtos como frutas, são estabelecidos por ele. Então, o crescimento desse novo padrão alimentar, lembremos que alguns desses produtos que nós tivemos aí um aumento de consumo, um ajuste na cesta básica, eles são muito sensíveis ao clima. São produtos que têm dificuldade se houver um clima deficiente. Antes de passar para a Regina, eu quero só entender, quando você fala em crescimento do padrão alimentar, você está considerando que faixa de renda que teve esse crescimento? Porque o que a pesquisa do IPEA sugere é que as pessoas mais pobres estão consumindo cada vez menos, inclusive deixando de consumir, deixando de fazer algumas refeições. Como a gente pode entender esse crescimento desse padrão alimentar de carne, ovos, leite? Esse é o número que eu vi no trabalho do IPEA, que nós temos 47% do consumo está centrado em legumes, fruta, carnes e leites. E nós estamos vendo lá que a parte que é devida à alimentação, em torno de 17,5% em termos de Brasil, nós temos dificuldades regionais, inquestionáveis. Nós temos o Norte e o Nordeste com um cenário de alimentação diferente, inclusive até por questão de logística. A questão logística no Norte para o abastecimento tem um padrão alimentar com os mesmos itens do Sul e Sudeste é muito mais complicado, porque nós temos que ou avião ou pelo processo por meio de risco. Então, nós estamos vendo lá, 17,5%, segundo os dados, era devotado à alimentação em termos de Brasil. Com um pouco mais agravante, chega a 23% no rural, 17% no urbano e 22% na região nordeste. Portanto, houve um ajuste nesses números, nós estamos entendendo, de maneira que até é saudável, uma alimentação que hoje o trabalhador gasta mais
com transporte do que com alimentos, segundo os dados aqui. Transporte é muito mais pesado do que alimentos. Isso aí é um outro debate, um outro programa, que é o custo do transporte, realmente um outro problema. Regina Sambuiti, eu vou passar para você, antes de passar para os outros 2 parlamentares, e eu queria que você aproveitasse e sinalizasse o que se deve fazer, o que na opinião dos pesquisadores do IPEA, é importante ser feito. Nós temos aqui 2 parlamentares que podem ouvi-la e, eventualmente, absorver suas sugestões, apresentar como projeto de lei. O que você acha que pode ser feito? Bom, primeiramente, quando você perguntou do PA, eu não cheguei a falar diretamente do PA, né? O deputado aqui já falou que foi liberado 500 milhões para o PA, né? O PA é um programa que, assim, eu venho estudando, a gente já tem algumas publicações, quem tiver interesse pode ver, tem várias publicações que fizemos a respeito do PA, e é um programa, assim, de muito sucesso no sentido daquilo que ele se propôs a fazer. E que ele auxilia a agricultura familiar. Inclusive, tem uma publicação que a gente lançou dessa questão, no momento, o PAA, no momento da Covid-19, né? A importância desse programa agora, nesse momento, para fortalecer tanto os agricultores familiares, que são, como até foi falado aqui, quem produz esses alimentos, frutas, verduras, que são muito importantes para a alimentação, como também porque esse programa, ele também distribui para as famílias, porque quando você dá um apoio de renda, como foi falado aqui, é muito importante também, mas aí eles vão ter que gastar muitas coisas com essa renda, transporte, com isso, com um monte de coisa, né? E aí tem que escolher. Enquanto que quando você dá o alimento, você está garantido que ele vai se alimentar, e um alimento de qualidade, porque você está comprando da agricultura familiar, alimentos com frutas, verduras, e está garantindo a alimentação das crianças, principalmente. E no momento que você dá uma alimentação de qualidade para as crianças, a importância do PNAE também, que já foi falado aqui, você também está educando a alimentação, né? A se alimentar de coisas mais saudáveis, porque as crianças que estejam alimentadas, elas no futuro vão ser pessoas capazes de contribuir melhor para a sociedade e ter um melhor bem-estar da saúde. E além de que eles já vão com isso. Então, Só para pedir para você esclarecer, para quem nos assiste, quando você fala nas legumes, frutas e verduras, isso é comprado do produtor local, né? Então, esse problema da logística, que foi tanto falado aqui, que é difícil, é um problema que deixa de existir. E eu acho que os circuitos curtos é outra... Aquece a economia local. Então, não é simplesmente um alimento que chega, é um alimento que é produzido ali, comercializado ali, as pessoas se alimentam. Então, fecha um ciclo. O circuito. Né? Esse ponto que você falou é fundamental. Inclusive, a gente coloca, tem até uma nota técnica que você colocou do estudo, da importância para fortalecer a dinâmica local, a economia local nos próprios municípios. Né? Você elimina esse custo de transporte de longe. Além de que, olha a alegria do próprio filho estar na escola, no caso do PNAE, se alimentando de uma polpa de fruta que o próprio pai produziu. Né? Isso valoriza a própria agricultura familiar, valoriza naquele ambiente que ele está vivendo, aquele alimento, né? Porque em vez de estar procurando comprar bolacha lá, de não sei da onde, aqueles sucos, ele está comendo frutas, verduras, alimentação de verdade, que vai trazer saúde e que valoriza a agricultura familiar. Então, tudo isso, a importância do PAA e o PNAE é fundamental. Então, o que eu quero sugerir, assim, o que a gente já tem falado, inclusive, 500 milhões para o PAA é pouco. Devia ser pelo menos 1 milhão. Eu conversei com o pessoal da Conab, inclusive aqui eu quero pontuar a importância da Conab, porque todo esse problema que foi falado aí abastecimento, é o setor da Conab. É o trabalho da Conab, tem que ser fortalecido o trabalho da Conab, porque o principal é garantir que a população não sofra esse tipo de problema. Porque essa coisa de câmbio e tal, é aí que está o papel do Estado. O papel do Estado é importante. Não dá para eliminar o Estado nesse momento, porque a gente não pode viver a favor dos câmbios e, no momento, passar fome por causa disso. Porque só alguns vão ganhar dinheiro. E as pessoas que precisam se alimentar, os mais pobres, é a ponta onde sente mais. Então, o papel da Conab é muito importante. E eles já têm o pessoal que está dando sangue por tudo isso há muito tempo, que trabalha com esses programas. Aí eu vejo também, valorizo o servidor público que está trabalhando lá com relação a isso.
né, com esses programas que estão aí. E eles já têm todo o processo, eles estão conseguindo executar, estão dando sangue para executar esses 500 milhões, e eles têm condição de até 1 milhão eles executarem. E isso vai ser muito importante, tanto para a alimentação da população, quanto para fortalecer a agricultura familiar. Porque o mercado é fundamental para a agricultura familiar, porque no momento que o agricultor vende para o PA, ele sabe que tem um mercado garantido, aí ele vai produzir também para ele se autoalimentar, porque foi falado aqui da pobreza rural, né? Porque se o agricultor vai produzir para o mercado externo, vai produzir soja, ele não vai comer aquilo. No momento em que o dinheiro não der, ele não tem o que comer. Mas se ele produz para o PA, ele também produz para ele, o autoconsumo. Se ele produz uma mandioca para vender para o PA, ele também vai comer. Se ele produz ali para ele, para vender para o PA, ele vai vender na feira também, e vai ter para os outros que vão lá na feira comprar. Né? Então, é todo um sistema agroalimentar. É um sistema agroalimentar, é uma maneira de você fazer os circuitos curtos, você fortalecer naquele próprio local. Você depende menos da infraestrutura de trazer de outros lugares, sabe? É pensar um sistema agroalimentar mais sustentável e menos perverso e menos concentrador. Antes de passar para os 2 deputados, eu vou comentar mais um ponto, né, que quando você fala que a criança deixa de comer biscoito recheado e suco de caixinha e passa a comer fruta, verdura, etc., essa criança é uma criança que dificilmente vai desenvolver diabetes tipo 2, vai ter uma série de problemas que vai sobrecarregar o SUS lá na frente também, né? Então, é importante a gente ter clareza disso, né? E só mais uma coisa que eu quero falar e pontuar aqui também, muito importante, porque eu estou falando de coisas que a gente já desenvolveu e que a gente tem que retornar e valorizar. Por que a gente recuou? Porque a gente deixou de investir nesses programas. Então, o programa, o PAA, o PNAE, que já foi falado aqui, programas muito importantes. É isso que o deputado falou, porque o PNAE sofreu muito nesse momento porque se parou as escolas. Porque a ideia era, o aluno ia para a escola não só para aprender, mas para comer. Porque ele não passava fome em casa, porque ele tinha uma alimentação de qualidade na escola. Isso que foi. Quando a lei do PNAE, né, em 2006, muito importante. Não, foi 2009. Foi muito importante. Por quê? Porque 30% da agricultura familiar, e não foi só isso, mudar todo o sistema da alimentação escolar. Então, só pontuar uma coisa muito importante também. Defender aqui o Guia Alimentar da População Brasileira, o papel também do Ministério da Saúde, de ter feito esse guia alimentar, que é um guia alimentar de ponta, e que fortalece a importância da alimentação de verdade, da alimentação saudável e da alimentação natural. E isso é muito importante, a gente tem que defender essa visão, porque está havendo, no momento, um movimento para mudar isso. Por quê? Interesse das grandes indústrias. Mas o governo não tem que pensar no interesse das grandes indústrias. A grande indústria também pode produzir coisa boa, tem muito alimento também industrializado de qualidade. Mas o que se tem que pensar, em primeiro lugar, é a saúde da população. Obrigada, Regina. Deputado Heitor Chu, eu pedi para a Regina falar, apresentar algumas sugestões para os senhores parlamentares, e ela falou no fortalecimento do PAA, que seriam necessários, não 500 milhões, mas seria necessário 1 bilhão na visão dela. E o senhor falou também sobre o passivo do Fundo Rural. Eu queria ouvi-lo agora, porque nesse momento que a Regina chamou a atenção para um ponto que tem sido bastante falado nesses momentos de pandemia, é que o Estado parece que até os mais liberais dos liberais começam a entender o papel do Estado de uma forma um pouco diferente na situação atual, né? Então, com esse olhar, eu queria que o senhor dissesse para a gente o que é possível o parlamento fazer de políticas públicas, de liberação de recursos, para tentar reverter essa situação. Bom, primeiro eu queria dizer aqui com todas as letras que a agricultura familiar é a última que vai passar fome, porque o agricultor é aquele que vai diversificando a sua produção agrícola, frutas, hortaliças e outras coisas mais. E o setor agropecuário, agricultura familiar ainda mais, dependem de políticas públicas no Brasil. O desenvolvimento do nosso país vai passar pela produção rural, tanto pecuária, nós temos as aves, os suínos, o frango, nós temos a bovinocultura de leite, que hoje já está sendo uma realidade também na pequena propriedade. Essa transformação já chegou aqui na ponta também, e logicamente pela agricultura.
Não é de graça que 70% do que os brasileiros colocam no almoço na sua mesa vem da agricultura familiar. A soja é importante? É, mas para exportar. Assim, nós temos outros produtos que também têm essa finalidade de atender o mercado internacional e trazer novas divisas para o Brasil. E, portanto, eu concordo aqui com a professora Regina, quando ela fala dessa questão de que o agente público, o ator público tem uma função extraordinária. Por exemplo, nós aqui no Rio Grande do Sul agora não temos milho para ser transformado o grão em alimento, porque não choveu. Temos que trazer do Mato Grosso. Sem a Conab isso não funciona. A Conab é essa ferramenta pública que faz o abastecimento, que traz o produto, que regula o mercado, que coloca o preço, e que aqui na ponta hoje os agricultores fazem fila para buscar milho nos postos da Conab para atender os seus plantéis de aves, de suínos e outros mais. E nesse sentido, a agricultura às vezes é vista pelos economistas como um custo. A agricultura é sempre um investimento. Vou dar um exemplo aqui da questão que o professor Farnese falou, de que aumentou nos últimos anos o consumo do leite, do queijo e seus derivados. Lógico, o preço do leite há 10 anos atrás, ele estava na faixa de R$ 1,60 ao produtor. Aí tivemos uma grande crise, o preço veio até a 95 centavos pago ao produtor e muitos não resistiram. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, tivemos 4.000 pequenos tambos de leite que foram fechados. O agricultor abandonou a atividade. Assim como tivemos um exemplo também no arroz e tivemos exemplos iguais na questão do trigo. Portanto, eu acho que para o governo é muito mais fácil trabalhar a agricultura empresarial, a agricultura familiar, tudo no mesmo ministério. Mas eu tenho muita saudade do tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, que criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário para dar um olhar diferenciado para a agricultura familiar, fazer uma política para a mulher, para o empoderamento do jovem, a sucessão rural. E a agricultura familiar perdeu com essa unificação dos ministérios. Para trabalhar para o governo, certamente é muito mais fácil. Então, o que fazer? Eu acho que agora nós temos um assunto que vai criar um pouquinho, talvez, de constrangimento para alguns, mas, por exemplo, o projeto de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional, o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, se nós quisermos manter o que está ali, aumentar a tributação, por exemplo, alguns setores, como do tabaco, colocar o imposto de exportação e taxar os insumos, o governo já pode se preparar para o aumento da inflação. E isso, aumento da inflação, é sinônimo de pobreza. Para o rico, não muda nada se a inflação é de 5% ou de 10%. Mas para o cidadão mais pobre, que anda de ônibus, que compra no mercadinho, que recebe cesta básica, isso influi e muito. Portanto, eu acho que uma tarefa básica nossa nesse cenário é não taxar o setor agropecuário mais do que ele já está pagando até o momento. Obrigada, deputado. Deputado Arnaldo Jardim, nosso programa está indo para o final. Queria ouvi-lo também nessa linha das soluções, o que pode ser feito. E é claro que a reforma tributária entrou na nossa conversa, pelo menos há 22 anos eu acompanho essa tentativa de reforma tributária, ela está sempre na pauta. O que o senhor pode dizer para a gente? Pois é. Primeiro, algumas conclusões que me permitam, pela qualidade do debate, acho que só podemos tirar. A inflação de alimentos que se destacou agora é uma coisa episódica e sazonal. Ela não é estrutural. Ao contrário, os alimentos cresceram a um custo muito menor do que a média da inflação. Esses dados que você nos apresentou, tão importante, Maristela, que é o consumo de alimentos, a alimentação, quanto pesa na renda familiar, e você viu discrepâncias do ponto de vista de faixas de renda, sim, e até regional, mas a médio, há 20 anos atrás, esse consumo de alimentos, a alimentação, correspondia em média a 40% do orçamento familiar. E nós vimos isso baixar agora para casa de 20%. Você disse numa faixa 17%, na outra 23%. Um aumento extraordinário que a produtividade da agricultura brasileira permitiu. E nós tivemos condições, portanto, das pessoas terem outra alternativa. Segunda questão, nós temos problemas, mas não há dúvida de que a questão da alimentação passa pela questão da renda, tá certo? Não é você tomando medidas, tá certo, burocráticas, você estabelecendo cotas ou coisas desse tipo, você vai resolver.
Do ponto de vista do agora, passo a ser dados, eu fui listando aqui o que eu ouvi as pessoas que falaram. Eu acho que, primeiro, nós temos que implementar a Lei 14.016, que é essa que dialoga com o desperdício de alimentos. Nós votamos esse ano, já foi sancionada, e ela disciplina toda a questão de doação de alimentos. Coisa que se fazia, tinha uma insegurança, nós podemos melhorar isso. Segundo, derrubar o veto 46 de 2020, que foi o veto aposto pelo presidente da República ao PL 735, que nós mencionamos aqui. Significa toda uma política de apoio ao agricultor familiar. A sessão de vetos está marcada para o dia 30 agora, espero que seja mantido. Então, derrubar o veto 46 é muito importante. Terceiro, fortalecer o PNAE e o PAA no orçamento 2021. Estamos agora começando a receber emendas, negociação. A doutora Regina falou que 500 milhões é pouco, é verdade. 500 milhões não foi o orçamento do PAA, foi um adicional decidido em junho. O orçamento é muito maior do que isso, tá certo? Mas nós devemos fortalecer o orçamento. Quarto, sobra a questão da renda básica. Esse ano se encerra da forma como está prevista. Acho que nós temos que nos concentrar na discussão da renda básica. E uma última questão, que eu acho que é sempre importante, aí nem tivemos tempo para falar, Maristela e todos os amigos que nós aqui estivemos juntos, doutora, que é a educação alimentar, né? Nós temos que continuar trabalhando, isso é uma questão muito importante, a educação alimentar. Utilizar melhor os produtos, saudabilidade dos alimentos, acho que é uma pauta também que comporia aí um conjunto, nós estamos falando de políticas públicas, de medidas de incentivo sempre à pesquisa, utilização de bioinsumos na produção agrícola e essa questão da educação familiar. E, último mesmo, Maristela, reconstituir o CONSEA localmente, reconstituir estadualmente e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Uma experiência bem sucedida, uma coisa injustificada, o desmonte que houve dessas estruturas. Eu estou firmemente ao lado da reconstituição do CONSEA e acho que isso dá um arranjo institucional para que todas essas políticas possam ser implementadas. O Inspeção Nacional vai ficando por aqui. Eu convido você para a próxima segunda-feira, às 11 da manhã. A gente volta nas redes sociais da TV Câmara e, eventualmente, também na TV Câmara. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê. Até lá.